artigo 44 do Código Penal Brasileiro. Pessoal, no artigo 44, antes eu quero dar um recadinho bem rápido. Unifoco, tá? Você quer fazer sua pós-graduação em Direito Penal, Direito Civil, Direito Constitucional com professores renomados de alto padrão? Unifoco, alto padrão de ensino, uma universidade super recomendada. Vai aqui na descrição no RAV30, conversa com a Samara, sem compromisso, você vai ter 30% de desconto em qualquer curso de pós-graduação e graduação também, tá bom? Pessoal, o artigo 44, você vai pegar, que não é difícil não, é um artigo legal para a gente estudar, que ele é simples. Por quê? No artigo 44, o Código Penal elenca os requisitos necessários e indispensáveis para que o juiz possa levar a efeito a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Esses requisitos elencados no artigo 44 são cumulativos. Aí você pode perguntar, o que é cumulativo, Ravi? Significa que todos eles devem estar presentes para que se possa realizar a substituição. Que substituição? Da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O primeiro requisito é de ordem objetiva. Ele diz que é possível a substituição quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada. Se o crime for culposo, artigo 44, inciso 1 do artigo 44, você percebe que o inciso 1 fala de crime culposo ou crime doloso sem violência ou grave ameaça. Tudo bem até aí, né? Com pena até 4 anos. Isso já ficou fixado. Imagine, por exemplo, um crime de estelionato. Eu quero dar uma... Que é um crime, se você for analisar, sem violência ou grave ameaça. A pena de estelionato é de reclusão de 1 a 5 anos. Se o juiz, num caso concreto, impulsar a pena máxima de 5 anos, não cabe a substituição. Esse estelionatário, artigo 171, ele vai cumprir a pena privativa de liberdade. Por quê? Se o juiz, num caso concreto, aplicar a pena de 5 anos, não cabe a substituição. O inciso 1 fala isso também. Mas se a pena não ultrapassar 4 anos, já está preenchido o primeiro requisito para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, ok? E crime culposo, não importa a pena, e crime doloso, desde que seja sem violência ou grave ameaça, com a pena efetivamente aplicada até 4 anos. Tudo bem até aí? Mais uma observação que eu quero fazer, pessoal. Embora a lei não seja expressa em relação a isso, tem-se admitido a substituição mesmo quando é crime com violência ou grave ameaça, desde que seja uma infração de menor potencial ofensivo. Importante colocar essas ressalvas, né? Desde que seja crime com pena máxima até de 2 anos. Quer um exemplo? Lesão corporal leve. Até 2 anos. Então pode substituir, porque não chega até 4 anos. É uma, como é que a gente pode falar? Uma observação, né? Um crime de lesão corporal, que é a pena até de 2 anos, ele pode, mediante a análise do caso, ir para restritiva de direito em vez de privativa de liberdade. Porque se você for observar a pena de lesão corporal, tem a pena máxima de 1 ano. É isso, eu falei 2, né? Se não for no ambiente doméstico familiar, conforme diz o artigo 129 caput. A gente não chegou lá, que é a parte especial. Outro crime que eu quero citar é o artigo 147, ameaça. Está na parte especial. A pena é de 6 meses, mas tem ameaça.
Nestes casos, pessoal, em que temos infrações de menor potencial ofensivo, embora sejam crimes com violência ou grave ameaça, se a pena máxima não ultrapassa 2 anos, ou seja, se a infração de menor potencial ofensivo, cabe substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. A gente está falando, eu estou tendo uma visão aí bem macro para a gente não ficar bitolado na matéria, tá? Se cabe a transação penal, com razão, caberia a condenação com a substituição de uma pena restritiva de direito. O segundo requisito, vamos para ele sem mais delongas, porque senão a gente fica aqui, vira comentário de Bíblia, né? Com todo respeito à Bíblia, que eu tenho muito respeito. Estou falando que fica muito grande. Vamos para o segundo requisito do artigo 44. O segundo requisito para que se substitua a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito é que o sujeito não seja reincidente do mesmo crime. Tá? Esse é o segundo requisito. Repito, o sujeito não seja reincidente do mesmo crime. O terceiro requisito qual é, pessoal? Que devem ser favoráveis ao criminoso, a culpabilidade, os seus antecedentes, a sua conduta social, a sua personalidade, os motivos do crime e as circunstâncias do crime. Ou seja, estas 6 circunstâncias judiciais estão no artigo 59. No artigo 58 você fala, não, mas lá tem 8 circunstâncias judiciais. Ok, mas aqui, para o terceiro requisito de substituição de pena privativa de liberdade para restritiva de direito, o juiz vai analisar aqui o artigo 59, esses 6 requisitos têm que ser favoráveis ao condenado. Favoráveis em que sentido, pessoal? Na culpabilidade. O juiz vai olhar lá seus antecedentes, a sua conduta social, a sua personalidade, os motivos do crime e as circunstâncias do crime. O que o juiz não vai analisar? Porque ele analisou 6, o artigo 59 são 8, né? Ficaram de fora o comportamento da vítima e as consequências do crime. Ou seja, destas 8 circunstâncias judiciais, 6 delas são valoradas para saber se o juiz irá substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Repetindo, quais são os requisitos para o juiz substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos? 1. Se o crime é culposo com qualquer pena, ou se o crime é doloso, sem violência ou grave ameaça, com a pena até de 4 anos. Aí pode fazer substituição. Segundo requisito, que o sujeito não seja reincidente no mesmo crime. Terceiro requisito, deve ser favoráveis ao condenado, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime. Presente esses 3 requisitos, pessoal, o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Eu quero fazer uma ressalva aqui, também cabe, desde que presente esses requisitos, tá, pessoal? No tráfico de droga, o artigo 33, parágrafo 4 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, tem uma ressalva lá que não poderia substituir pela pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. É o parágrafo 4º, tá? Do artigo 33 da Lei de Drogas. Falava, não é possível a substituição. O Supremo entendeu que essa proibição seria inconstitucional. Por isso que tem tanto traficante solto aí, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, tá, pessoal? Não quero ser polêmico. Mas tem coisas no Brasil
que parece que rasga a nossa bandeira, né? Beleza. Porque, enfim, eu acho que qualquer situação que você... Tudo bem que a gente tem que pensar na dignidade da pessoa humana, mas proteger traficante, colocando ele em penas restritivas de direitos, que vai fazer serviço à comunidade, não sei... Isso aí, para mim, é um abrandamento, não é inconstitucional. É botar travesseiro na cabeça de bandido, rasgar a bandeira, jogar a Constituição Federal no lixo. Tá? Claro que a gente tem que ter um respeito também pelo Supremo. O Supremo toma decisões importantes para a nossa sociedade. Mas tem um pensador chamado Lênio Trex, é isso, uma coisa assim, salvo um juízo maior, eu estou falando o nome dele errado, que ele é contra esse ativismo exagerado do Supremo, esse ativismo judicial, porque não tem controle. A gente tem controle do judiciário, do executivo, a gente tem controle do sistema legislativo, do executivo e do judiciário, não existe controle. Claro que até então estou tomando decisões corretas, mas se um dia tomar uma decisão incorreta, como é que vai ficar? Rasgar a bandeira, jogar a Constituição no lixo? Eu discordo, a minha opinião, tá, pessoal? O Supremo entendeu que a proibição, no caso de traficantes, né? O traficante lá pega uma pena lá de sei lá, que na dosiometria, a lei de drogas fala, não é permitido as penas restritivas de direitos para traficante. O Supremo vai lá, através de uma resolução e tal, e fala que é inconstitucional essa proibição. Passar a mão na cabeça desses traficantes aí, né? Jogar a Constituição no lixo. Minha opinião, tá bom? Respeitando o princípio do contraditório. Se você tiver uma opinião diferente, coloca aqui nos comentários. O que o professor Rogério Sanches Cunha fala desse assunto que a gente comentou hoje, do artigo 44? Ele diz que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade. Isso já caiu no concurso de magistrado federal da terceira região, tá, pessoal? Quais são as características das penas restritivas de direitos? Elas são autônomas e substitutivas. Por que elas são autônomas, Ravi? Eu respondo, elas são autônomas porque o juiz deve impor a pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, nunca as duas. Não pode aplicar privativa de liberdade mais pena restritiva de direitos. A pena restritiva de direito é autônoma. Esse é o pensamento do professor Rogério Sanches Cunha. Agora, Rogério Greco, o que fala desse artigo, pessoal? Embora, pelo menos, inicialmente, a reincidência dolosa, ele está falando do parágrafo 3º desse mesmo artigo, tá? Impeça a substituição, o parágrafo 3º do artigo 44 do Código Penal fez uma ressalva no sentido de que, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude de prática do mesmo crime. Compreenderam? Portanto, o juiz terá de avaliar se, mesmo tendo havido condenação anterior por crime doloso, sendo concedida a substituição, ele atingirá a sua dupla finalidade: evitar o desnecessário encarceramento do condenado, impedindo com isso o seu contato com presos que cumprem penas em virtude de práticas de infrações gravíssimas, afastando-o do ambiente promíscuo penitenciário. Essa é a opinião do Rogério Greco, porque é uma sinuca de bico, né? Porque às vezes acontece de um réu primário que ele entra na hora da dosimetria da pena ali, o juiz acaba colocando ele em penas restritivas de direitos. Por quê? Porque o nosso sistema penitenciário, ele é ligado com organizações criminosas, como PCC, Comando Vermelho e outros nomes aí, que tem vários.
que o sujeito entra lá e sai pior. Então, vira um moto perpétuo, porque tem gente que fala assim, eu estou até entrando um pouquinho em contradição no que eu estou falando, né? Ladrão, lugar de ladrão é na cadeia. Mas que adianta colocar ele lá e ele sair pior, né? Então, o Rogério Greco coloca um pensamento de que, em certos casos, desde que essa reincidência, né, seja analisada, é melhor não colocar esse indivíduo na pena privativa de liberdade, visto que é um ambiente total, é um lixo, né, o sistema penitenciário brasileiro. Rogério Greco coloca, em todo caso, se houver condenação pela prática do mesmo crime anterior, sendo condenado reincidente específico, também não se permitirá a substituição, de acordo com a última parte do terceiro parágrafo. Se ele for reincidente no mesmo crime duas vezes, né, o mesmo tipificação do crime, não caberá substituição. Portanto, os requisitos de natureza subjetiva se encontram no artigo 3º do artigo 44 do Código Penal, que justamente com os dois anteriores, quais são os dois anteriores, pessoal? Crime culposo ou crime doloso, que não passe de 4 anos, que o sujeito não seja reincidente, tem uma ressalva no parágrafo 3º que eu já falei. E o que vai acontecer no inciso 3º? Eu vou repetir. Possibilita a substituição desde que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indiquem que essa substituição seja suficiente. Esse terceiro requisito serve de norte para o juiz para que determine a substituição, somente nos casos em que demonstre ser ela a opção que atenda tanto ao condenado como à sociedade. Pena restritiva de direitos não significa impunidade, tá, pessoal? Isso que o Rogério Greco fala. Ou mesmo descaso para com a proteção dos bens jurídicos mais importantes tutelado pelo direito penal. A pena, como diz, é a última parte do caput, como diz a última parte do artigo 59 caput, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tá bom? É isso aí, pessoal. É um artigo denso, né? É um artigo 44, mas é importante para nossos estudos. Quero recomendar esse livro aqui, ó, chegou hoje, da Juspodium. Agradecer à editora Juspodium, o Manual de Direito Penal, volume único, professor Rogério Sanches Cunha, livro de cabeceira da cama de quem ama o direito, viu? Dorme, coloca ele do lado, porque um guia. O professor Rogério Sanches Cunha se aprofunda. Esse é o 2024, tá? Tá atual, com as leis atualizadas, 13ª edição. Vai lá no site da Juspod e compra. Estou fazendo propaganda sem ganhar nada, é porque eu sou apaixonado por esse professor. Ele ama o direito e ele fala dos assuntos de uma forma profunda e não rasa, tá bom? Fica a dica do canal Advogado Completo. Próximo vídeo, artigo 45.